Tudo bem, galera? Então a gente vai estudar aqui a calorimetria, que é a parte da física que estuda as trocas de energia entre os corpos. A gente vai estudar mais especificamente a troca de calor entre eles. Como, por exemplo, quando você aquece a água e ela começa a evaporar, ou quando você coloca alguns cubos de gelos na água e a água transfere energia para os cubos de gelos derreterem. A gente vai estudar aqui, então, especificamente as mudanças de fase e as relações delas com o calor sensível e o calor latente. Para isso, eu vou desenhar aqui uma representação dos três estados físicos da matéria: o sólido, que as moléculas estão bem juntas e com pouco movimento; o líquido, que elas estão um pouco mais separadas e com algum movimento; e o gasoso, em que elas estão bem separadas e com um movimento mais rápido. A agitação molecular delas é bem maior. Quando você aquece um corpo sólido, ele se torna líquido. Esse processo é chamado de processo de fusão. Agora, se o corpo continuar recebendo calor, ele vai passar da fase líquida para a fase gasosa e esse processo chama evaporação ou vaporização. Os dois termos estão corretos. Agora tem um processo mais legal que ocorre com a naftalina e com o gelo seco, que é a sublimação, que um corpo sai do sólido e vai direto para o gasoso, sem passar pela fase líquida. Se ao invés de um corpo receber calor, ele ceder calor para um objeto, se ele está no gasoso, ele vai passar para o líquido, e esse processo é fácil de decorar, é liquefação o nome. Agora, se ele está no líquido e vai passar para o sólido, é solidificação o nome. É o processo inverso do aquecimento, é o resfriamento. E se o corpo for direto do gasoso para o estado sólido, o processo também é chamado de sublimação, mas tem alguns que chamam de ressublimação. Agora vamos fazer um gráfico aqui que representa como ocorrem as mudanças de fase do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. É importante lembrar que sempre antes de analisar um gráfico, você tem que ver sobre o que ele fala e quais são as unidades de medida. Nesse caso, é a variação de temperatura em graus Celsius e a quantidade de calor em calorias. A gente vai analisar aqui o processo da água. Na escala Celsius, a água se solidifica a 0 graus Celsius e evapora a 100 graus Celsius. Então, abaixo de 0 graus Celsius, a água ela é sólido e a gente vai representar aqui por cubos de gelo. Entre 100 graus Celsius e 0 graus Celsius, a água ela está no estado líquido e a gente vai representar por uma poça d'água. Acima de 100 graus Celsius, a água está no estado gasoso e ela é o vapor d'água. Mas o que seria então quando a gente tem dois estados ao mesmo tempo? Um cubo derretendo ou a água ainda evaporando? Essas transições em sólido e líquido e gasoso são representadas pelos patamares do gráfico. Nessa primeira escadinha, a gente tem a parte que está tanto sólido quanto líquido. E no segundo patamar, a gente tem a fase líquida junto com a fase gasosa. Quando os corpos estão nesse processo de mudança de fase, não há variação de temperatura. A quantidade de calor vai aumentando, mas a temperatura permanece a mesma. Agora a gente vai relacionar as mudanças de fase com calor sensível e calor latente. No calor sensível, a gente utiliza quando há uma alteração na temperatura, naquelas partes em que o gráfico está inclinado, que está ou líquido, o objeto, ou sólido ou gasoso. A fórmula a gente conhece, que é a fórmula do Q-macete, que é calor é igual a massa vezes o calor sensível, vezes a variação de temperatura. E quando um corpo está num processo de transição entre sólido e líquido e gasoso, a gente vai utilizar o calor latente. Ele é utilizado quando tem uma mudança de estado. Nesse caso que a gente está analisando a água, são aquelas partes que o gráfico está reto. E a fórmula do calor latente é a quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Então, a gente viu aqui que essas partes inclinadas dizem respeito ao calor sensível, que é quando há variação de temperatura, e as partes retas são quando há mudança de estado físico e a gente usa, então, o calor latente. Só para recapitular, o calor sensível a gente usa quando o corpo está ou no estado sólido, ou no líquido, ou no gasoso, e o calor latente a gente usa quando ele está entre sólido e líquido, e entre líquido e gasoso. Obrigada por assistir.